reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje vemos Nosso Senhor numa continuidade, apresentando a nós mais parábolas. Parábolas que nos levam a olhar o reino dos céus. Qual a questão que por vezes nós não entendemos? Quando vemos a liturgia da missa, aquilo que envolve as leituras, uma tendência que temos, e é possível fazê-lo, é olhar cada missa com aquela missa, com aquele sentido. Mas quando as coisas são pensadas e se olharmos o maior, um sentido mais amplo, não tem isolamentos. Quando vemos os tempos mais fortes da igreja, como Advento, Quaresma, quando tempo pascal, Natal, vemos que tem um concatenar de temas. O tempo comum, diferente desse sentido mais temático, é um sentido condutivo. E se formos ver, ao longo do tempo comum, Nosso Senhor vai nos catequizando. Qual o objetivo de Deus? Diante de cada um desses seus ensinamentos que Ele vai nos dando, é que a gente saiba dizer, é para mim. É que mais do que vir, sentar no banco da igreja, olhar o padre falar, fazer tal coisa, eu aprendo a viver. Eu aprendo a experienciar. Eu aprendo a tomar para mim aquela realidade. Porque senão, eu só sou uma pessoa com informação. Eu só sou alguém que está esquerdando o banco da igreja. Eu posso estar na rede, mas não é para mim. Eu estou ali, mas como alguém que vai no cinema. Eu esqueço que aquilo é uma realidade aonde o Senhor se volta para mim. E por isso Nosso Senhor, ao longo de todo o tempo, vai colocando todo um sentido. Não vou pegar desde o segundo domingo do tempo comum, e já acompanhar, mas se olharmos os últimos 3 domingos, vemos essa realidade. Qual por vezes é a nossa dificuldade? Padre, eu não planto, eu não sou pescador, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não entendi nada. Porque a gente olha com sentido externo, mas quando olhamos com sentido mais interno, quando vemos a realidade dos fatos e trazemos aquilo para a nossa vida, então eu consigo aplicar. Porque Nosso Senhor não está falando para quem está do seu lado. Não é para você pensar, fulano na minha casa tinha que estar aqui para ouvir isso. É para você dizer, o que o Senhor está dizendo é para mim. É que a gente saiba, isso aqui que o Senhor está querendo mostrar, esta realidade é para mim, é a minha vida. Essa correção que o Senhor está apontando, aplicando, Ele está falando para mim. E por isso Nosso Senhor vem trabalhando. Qual a primeira realidade que o Senhor trabalha? Eu saber me encontrar. Porque é tão difícil. Porque tem gente que se esconde. Nós nos escondemos de nós mesmos. Por isso que a gente não sabe participar da Santa Missa. Por isso que você vem só enchendo o banco. Por isso que você vem e fica, está demorando, e agora, e tem que fazer isso, e que é esse silêncio? Porque você não se prepara, você não se reconhece, você não sabe aquele momento.
você não traz para si, e você não sabe o que fazer. O momento em que você tem que falar, não com quem está do seu lado, mas com Deus. O momento onde você deve pedir ao Senhor no seu íntimo. Por isso, tem um monte de ditado popular que não serve para nada, mas tem um que serve, só que a gente não dá atenção. Quando a gente pergunta aos mais antigos, eles vão dizer para nós: missa se espera na igreja. Engraçado, todo mundo sabe. Só que a gente vive achando que está em jogo de futebol. Aí a gente espera aquele gol dos 48 do segundo tempo. Não é nem no tempo normal, é nos acréscimos. Quando que a gente chega na igreja? Nos 48 do segundo tempo. É o povo que chega por glória. E aí eu não me preparo, eu não me encontro com Deus, eu não me coloco em oração, eu não vou ao Santíssimo para me ver. E aí eu nunca vou me encontrar, porque eu já chego agitado, eu chego correndo. Nosso Senhor, há 2 domingos, foi falando para nós exatamente isso. Qual é a nossa realidade? Como nós estamos? Existem 4 modos. Nosso Senhor pode resumir as coisas e dizer preciso. Na época de Jesus não existia, mas se existisse nosso Senhor, seria a Fanda Tramontina. É direto. O que nosso Senhor fala para nós? Existem 4 modos de sermos, 4 modos de nos portarmos diante do nosso coração. A gente pode ser como o solo de uma estrada, impermeável, duro, pisado. Padre, como é que eu vou saber como é que um solo de uma estrada? Muito fácil, graças a Deus ou não, mas na nossa cidade é fácil ter esse exemplo. Você sai do centro e anda 2 minutos para a região mais interior. Você vai saber com certeza. A gente tem um monte de estrada de terra, você vai conseguir entender. Em dia de chuva, então, você entende com certeza. Como que eu vou entender de chuva, padre? É tão duro que nem água penetra. Assim, por vezes, está o nosso coração impermeável, de tão pisado que está. Pisado pelo quê? Pela nossa soberba, pelo que eu acho, pelo modo como eu venho agindo, por me importar só comigo mesmo, pelas minhas pressas, pelas minhas afolações. Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que sei o quê, e aí eu só fico preso do lado de fora. Não, isso aqui tem que ser assim, tal coisa tem que ser assado, eu tenho que fazer isso. E aquilo que você tem que fazer de verdade, quer saber parar, ouvir, você não faz. Seu coração se torna duro, impermeável. E aí a palavra de Deus não entra. Mas seu coração pode ser pedregoso. Um coração cheio de medo. Porque se eu colocar a camisa da igreja, os meus amigos vão falar. Porque na minha escola, se eu fizer isso, vão começar a fazer chacota. Na minha casa, se eu falar de um santo, se eu falar de não sei o quê, se eu falar que eu vou na igreja, vão dizer que eu sou beato. Se eu fizer não sei o quê, vão dizer tal coisa. E eu fico com medo de perseguição. E até na igreja. Se eu vou mais de uma missa, vou começar a comentar tal coisa, vão dizer que eu sou não sei o quê, vão... E aí eu fico superficial. E aí quando o Senhor me coloca algo, quando eu faço um retiro, quando eu escuto uma pregação, uma formação,
Quando eu falo no momento de espiritualidade, quando eu faço uma peregrinação, diante daquilo que é apresentado, floresce, eu estou animado. Mas no dia seguinte, passou porque fulano pode dizer, no meu trabalho podem falar, na minha escola podem comentar. Eu fico com medo, acabrunhado das brincadeirinhas. Eu posso ter um coração inteiramente cheio de espinhos, porque eu tenho vícios, eu tenho feridas, eu tenho medos que eu não trato, eu não me permito. Eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que mostrar que eu sou assim. E aí, a palavra de Deus vem, começa a crescer, mas nos sufoca. Eu fico vendo toda hora coisas no celular, no computador, diante das músicas, e aí eu tenho uma sexualidade enlouquecida. E aí a palavra de Deus vem, aquilo começa a me alimentar mais, tenho que cortar aquilo pela minha fraqueza, tenho que... Aí eu caio, me enfraqueço, não dou continuidade. Eu tenho um problema com meu pai, com minha mãe, com o relacionamento que eu tive, eu tenho apegos. E aí isso vai me enfraquecendo. Porque as minhas feridas, que eu não vou tratando, porque eu me deixo deixado de lado, porque teve alguém que disse, porque para o irmão maldito da fofoca, eu sou cheio de feridas, que eu não trato, eu não deixo a palavra de Deus vir para mim, eu não peço ajuda, e os espíritos só crescem. Eu não gosto de ouvir, porque aquilo acaba também me ferindo. Porque eu vejo que eu tenho que mudar, eu vejo que eu tenho que ser diferente. Mas aí eu tenho que me expor. Eu tenho que mostrar qual é a minha ferida, qual é a minha angústia, qual é o meu defeito. E qual é a consequência de eu não me ver? É muito mais fácil eu colocar o lençol, eu não me reconheço. E aí eu só acho que eu sou terra boa. Só que uma terra boa por achismo não produz nada. Então nosso Senhor vai mais além. Mostra a realidade daquilo que Ele pode fazer. Quando nós deixamos, quando nós aprendemos a nos reconhecer, o Senhor semeia, como semente semeia trigo, mas tem joio também. Que nosso Senhor permite para que eu saiba escolher o que eu quero ser, mas com advertência. O joio só serve para o fogo, para ser amarrado e feixe do lado fora, porque faz mal. Quando eu só me deixo mover pelas minhas feridas, em ser um terreno duro que nada produz, envelhecido, eu dou mau exemplo, eu dou mau testemunho. Eu sou um joio que ao invés de levar para Deus, eu levo para fora. E sendo assim, eu só sirvo para o fogo. Mas eu posso escolher ser trigo, ser diferente, diante da palavra de Deus que age em mim. Eu posso querer ser aquele que quer ser fecundado pelo bom fermento de Cristo. Poder fazer crescer a massa, crescer o reino de Deus. Eu posso ser a vossa semente, que apesar de pequena, quando eu sei corresponder, quando eu sei me empenhar, eu sei morrer para a minha vontade,
verdade no fruto. Tantos outros vêm se apegar porque vem um exemplo da correspondência. Esse é o poder da palavra de Deus. Aquilo que ela pode fazer em mim, quando eu deixo. Mas eu tenho que deixar que Deus me trate. Eu só posso deixar Deus me tratar quando eu me reconheço, quando eu vejo qual é o terreno que eu tenho sido e o que eu quero ser. Mas para isso, eu tenho que reconhecer o valor de Deus. E é isso que nosso Senhor nos mostra hoje. Qual é o valor da palavra? Qual é o valor do anúncio? Qual é o valor do reino? É o valor que a gente não vê humanamente. É um valor que não está na superfície. Ele está escondido. E eu tenho que esforçar-me para encontrar. E não só esforçar-me para me encontrar, eu tenho que saber deixar aquela ninharia que eu tenho para trocar ela por toda a riqueza que o Senhor me oferta. Porque do contrário, se eu fico apegado no meu punhadinho de nada, eu não vou ter. Eu tenho que reconhecer que não é o tamanho, mas o que é. Porque a gente está muito apegado ao tamanho das coisas, ao volume, à aparência. E a gente prefere um pedregulho que não vale nada, que não vale porcaria nenhuma, mas só porque é grande. Quando o Senhor nos oferece uma pedrinha de 5 centímetros, a diferença é que o pedregulho é de uma pedra qualquer. E a pedrinha de 5 centímetros é um diamante que vale infinitamente mais. Não é o volume, não é o tamanho, é o que é. Mas quando a gente só vive pela aparência, eu prefiro o volume. Eu prefiro ter mais e não o que é mais precioso. Eu tenho que aprender a reconhecer quem eu sou. Eu tenho que aprender a ver o que Deus me oferta, que é esse tesouro. E tenho que querer abraçá-lo. Isso me exige. O que exige? Que eu deixe aquilo que não vale. Que eu deixe que o Senhor venha no meu terreno e me mude. Que Ele semeie, que venha com a sua palavra, que mude aquilo que pode em mim, para que eu seja o que Ele quer. Porque é muito fácil achar, eu sou católico porque eu estou na igreja. Às vezes a gente distorce a palavra para a gente caber e falar assim, eu estou tranquilo. É muito fácil achar, não, você está falando do joio daqueles que estão fora da igreja, daqueles que estão fora e atraem para o mundo. O trigo está dentro. A igreja é o celeiro de Deus. Eu estou na igreja, eu venho à missa, eu rezo, eu faço isso, eu sou na pastoral tal. A gente não entende nada. Mas Deus é tão bom que Ele é mais claro conosco. Não adianta eu estar na rede. Não adianta eu ter sido pescado. Não adianta, porque o Senhor lança a rede, mas Ele deixa ver quais são os peixes bons dos maus. Não adianta eu ficar dizendo, eu conheço a Deus, eu vou na missa, eu fiz catequese, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, mas eu não dou bom testemunho, não adianta nada. Eu tenho que mudar.
É fato. Às vezes é difícil, sim. Às vezes tem jogo, sim. Mas não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar vendo empecilhos. Ver oportunidades. Há um santo que uma de suas frases é: não digas, essa pessoa me perturba, essa pessoa me dificulta, é um empecilho, me machuca. Pensas, ela me santifica. É uma oportunidade para mais. O que você acha? Você vai entrar Deus, se eu quero ter mais paciência, você acha que ele vai falar assim: tá, meu filho, tá aqui, ó. Pá! Ele vai te dar a oportunidade para você ser paciente. Senhor, eu quero te conhecer mais. Você acha que ele vai fazer o quê? Senhor, tá aqui, ó. Pá! Toda inteligência precisa. Ele vai te dar a oportunidade para que você se aplique, estude, busque mais formação. Senhor, ele está mais lento. Aí ele fala: te chama para ele. Não no trabalho. Eu tenho que pensar as oportunidades que Deus me dá. É difícil? Muito. Mas o Senhor pede mais de nós. Quer mais de nós. Quer nos levar à real santidade, a mudança de vida. É isso que vemos na primeira leitura. O que a gente vê na primeira leitura? Um rei jovem que se reconhece com quem ele é. Se eu sou capaz, não dá. O que pede? Que ele tenha o discernimento para fazer o bem. O que Deus coloca? Concede a graça para ele corresponder. E na correspondência ele não faz. Porque a real sabedoria não é ter informação. Não adianta dizer eu sei, eu conheço. Não adianta ter diploma. Eu sou teólogo. Está me entendendo? Eu sou doutor. Para vocês não sinto muito. O que você conhece de verdade? Você conhece porque tem um papel pendurado na parede? Não quer dizer nada. Se eu tenho que ir para o céu, está aqui o meu diploma. Sua vida não corresponde a isso. Isso é a sabedoria do mundo. Qual é a sabedoria de Deus? Qual é a sabedoria que Salomão pediu? A sabedoria da correspondência. Do saber viver e corresponder à vontade do Senhor. Do ver a dificuldade, mas abraçar a graça para fazer aquilo que é justo. É isso que devemos aprender a abraçar. Essa mudança de vida diante dos nossos atos. Diz aquilo que precisamos fazer para mudar e ser diferentes. Assim é o Senhor. Assim Ele nos chama a ser. Vemos a Virgem Santíssima passou por imensas dificuldades, perseguições, exílio, e se santificou porque soube abraçar e corresponder à vontade de Deus. Que também nós aprendamos a nos ver quem nós somos e deixar que a palavra trabalhe em nós, reconhecendo o seu real valor e querendo tudo deixar para ter este tesouro e não mais o nosso nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.